E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai que não tá. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Nossa aula de quarta-feira. Hoje tem aulão. Já pegue seu caderno, já pegue suas anotações, porque hoje tem aula, hein? Muito conteúdo importante hoje falando sobre iconografia funerária, Filisteia. Vou trazer hoje uma introdução falando sobre filisteus, Palestina, o termo, da onde surgiu, fontes egípcias, e também falar um pouquinho da Odisseia, né? O que vocês acham? Porque a Odisseia tem o grande filme, né, da Odisseia, do Christopher Nolan, trouxe algumas questões. Ai, olha, sinceramente, a gente assim, a vida nos vem ensinando a baixar as expectativas. O que foi aquilo, hein? Mas assim, a gente vai construindo e usando essas produções hollywoodianas para chamar atenção para teorias defasadas, para coisas que a ciência já derrubou faz tempo e que o povo está insistindo em divulgar e construir em cima, né? Mas hoje a gente vai falar sobre isso também, porque nós precisamos falar dos povos do mar, né? Quando falamos em filisteus, automaticamente nós precisamos entender o que essa expressão povos do mar abarca realmente, né? E que já foi utilizada de maneira equivocada, milhões de vezes, e a gente precisa atualizar nossa pesquisa de acordo com as descobertas recentes, com aquilo que a gente já ultrapassou também, né? Porque o que mais tem é doutor repetindo coisa do século XIX que já foi ultrapassada. Então, vamos falar dos povos do mar, vamos falar sobre um pouco dessa questão, inclusive, que toca na produção da Odisseia do Christopher Nolan. Inclusive, vai sair daqui a pouco, depois da live, né? Eu já fiz uma tradução da crítica completa da Emily Wilson, que é tradutora da Odisseia de Homero, que até, inclusive, fez uma tradução que trabalhou questões que os tradutores anteriores da Odisseia assim, trabalhou os equívocos dos tradutores anteriores e, recentemente, a Emily Wilson publicou uma crítica extensa, né, sobre a visão dela do filme da Odisseia do Christopher Nolan. Ela é tradutora de Homero, ela trabalha o texto, inclusive o Nolan citou que leu a tradução dela e ela fez, então, uma crítica completa ao filme, né, os ponto por ponto, e eu traduzi a crítica dela e vou publicar nas minhas redes, então fique atento. E ela aponta essa questão dos povos do mar que nós vamos falar hoje, né? Então, a gente precisa, quando fala de alguma coisa, a gente precisa ter fundamento, a gente precisa se ancorar em pesquisa, se ancorar em documentos. A gente não pode falar as coisas assim, eu acho que é isso e acabou. O que você acha, o que eu acho, grandes bosta, não significa nada. Nós precisamos nos fundamentar para falar sobre os assuntos. E é por isso que eu vou publicar nas minhas redes a crítica da Emily Wilson ao filme da Odisseia do Christopher Nolan, traduzida, né? Eu traduzi a crítica dela. A tradução dela da Odisseia está fantástica, fantástica. Eu recomendo, né? Eu já falei dessa tradução na playlist Mulheres e Outros Monstros, né? Lá eu explico tudo certinho, você pode depois maratonar a playlist. E sobre os povos do mar, especificamente, a gente vai falar
daqui a pouco. Hoje nós vamos, então, falar do que significa esse termo, povos do mar, com fundamentação em documentação, da onde surgiu a expressão povos do mar, que é, inclusive, usada na Odisseia do Nolan, né? E vamos falar dos filisteus, e vamos, então, nos aprofundar mais na iconografia funerária que é encontrada entre os filisteus, né? Essa live é uma introdução, eu pretendo trazer mais para frente a documentação, né, finalizada dos cemitérios filisteus que foram registrados e analisados recentemente nas escavações, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de iconografia, uma introdução, né? Uma introdução para a gente se ambientar nessas relações e não falar bobagem, né? Porque bobagem é o que mais tem por aí. Vamos começar, né? Marco Silva, boa noite. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Mari, membro do canal, boa noite, Ângela. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Jesus Chapado, membro do canal, vou me fundamentar assistindo essa live maravilhosa do começo ao fim, de olho nas referências. Pois é, o que mais tem é referência aqui. Então, lembrando, a Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite a todos, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Lembrando, então, depois que acabar aqui, eu estou com a tradução prontinha aqui no arquivo, que deu, inclusive, 11 páginas do Word. A Emily Wilson, que é a tradutora da Odisseia, né? Vou repetir, ela publicou uma crítica completa ao filme da Odisseia do Christopher Nolan, ela como tradutora, né, da Odisseia de Homero, do grego, e, inclusive, o Nolan já falou que leu a tradução dela, que é, para mim, uma das melhores traduções, e ela fez uma crítica completa. Eu traduzi a crítica dela para o português e vou publicar, depois dessa live, eu vou publicar nas minhas redes, vou divulgar o link com a tradução completa, ponto por ponto, porque eu achei no pontinho, fenomenal. Mas é importante que a gente assista essas obras com um pensamento crítico, entendendo qual a proposta de quem produziu essa obra e, ao mesmo tempo, sabendo criticar questões importantes, porque não adianta dizer, olha, ele humanizou a história, ele tirou os deuses, mas criou um monte de outras aberrações e, principalmente, atualizou e reforçou racismo, reforçou xenofobia, reforçou os heróis, né? Os pais heróis, né? Que a gente já fez uma live aqui sobre produtos culturais e pais heróis e salvadores brancos. A gente já fez uma live aqui, a Sueli Feliciano, Francine Oliveira e eu, sobre isso. E o Nolan fez mais do mesmo. Ponto, né? Mas eu traduzi já a crítica toda da Emily Wilson e vou publicar nas minhas redes. Fique atento aos links também que eu vou divulgar. Só não publiquei porque eu terminei a tradução e já chegou a hora da live. Mas não se preocupe. Fique atento às minhas redes, tá? Jesus Chapado, boa noite, doutora Ângela, maravilhosa e bem fundamentada. Boa noite, Espaço das Deusas, lindos e instruídos. Nós somos construtores de conhecimento e a minha alegria está aqui com vocês, gente, de verdade. Tiago Faria Mello, poxa, bem legal, Ângela. Estou vendo colegas de antiga da faculdade fazendo material também. Tem alguns problemas, sim, pelo que ali das críticas, sim. Alguns, eu acho que você está sendo muito gentil, porque você é muito legal, Tiago. Mas, assim, é tenso. E é importante, realmente. O pessoal, né? Pessoal, tem que falar hoje, daqui a pouco eu já vou entrar no assunto, porque como a gente vai falar de filisteus, eu quero trazer o tema dos povos do mar, né? E trazer também pesquisas atualizadas. Tem uma doutoranda que publicou um material maravilhoso, que eu troquei uma ideia com ela, e vou trazer também um pouco da pesquisa dela aqui, sobre essa questão dos povos do mar, e também fundamentar
a escolha do uso de certos termos, né? Então, obrigada, Tiago. É isso aí, estamos juntos e vamos construindo, né? Tiago Faria Mello, a gente tem que mexer no vespeiro da antiguidade greco-romana. Se utiliza politicamente desses textos de forma. Você também sabe bem quanto. Porque também tem live aqui. É verdade. A gente, quando toca, é inevitável encontrar, né, essas loucuras, Tiago. E que bom que você está aqui também, porque você também pesquisa essas coisas, também está antenado, né? E a gente vai até se corrigindo, porque o Jesus Chapado esses dias perguntou de uma referência, eu não conhecia a obra, quando eu vi o texto de divulgação da obra, eu vi vários problemas com termos ali, e falei, eu não conheço a obra, mas pelo que está aqui, eu não curti. Aí o que aconteceu? Eu tive contato com a pesquisa dessa doutoranda, que eu já vou citá-la, não se preocupe, e a pesquisa dela, tanto de mestrado quanto agora de doutorado, aborda os povos do mar, e ela trabalha com esse material, com esse livro que o Jesus Chapado tinha me perguntado. E aí eu tive acesso ao conteúdo do livro em si. Aí eu vi que tinha alguma coisa importante. Aí o que eu fiz ontem à noite, 9 horas da noite, que eu estava fazendo, mandando mensagem para o Jesus Chapado, avisando, olha... Quer dizer, eu não liguei, mas eu mandei áudio para ele, ó. Não foi Jesus Chapado. Estou falando a verdade. O que eu falei, ó, agora eu tive acesso àquele livro e descobri que realmente é uma fonte importante, né? Tem realmente conteúdo valioso ali dentro. Então, eu me desculpo e corrijo o que eu disse anteriormente, porque eu não tinha contato com a obra, agora eu tive e posso recomendar. Beleza, é isso que é importante. Quando a gente vê um conteúdo, a gente precisa também verificar, porque não adianta dizer, eu não gostei e ficou por isso mesmo. Não, eu vou ter contato com a obra, vou entender melhor do que se trata. Tem fundamentação? Tem fundamentação. Então, eu me corrijo. Isso é importante, gente. Porque pesquisa não é a questão de você estar certo ou errado. Pesquisa é a gente construindo e se corrigindo para ter uma construção fundamentada. Isso não ter preço, né, gente? Maravilhoso. Acabando a live aqui, eu também já coloco o arquivo de slides no Drive do Espaço das Deusas. Lembrando que o Espaço das Deusas é a comunidade de membros do canal e vocês podem ter acesso a todas as pesquisas aqui em formato PDF, né, os slides em formato PDF, para usar nas suas pesquisas, sempre, claro, dando crédito a mim e ao canal, porque a gente traz conteúdo de qualidade aqui, né? Então, vamos lá, eu vou projetar e vamos já mergulhando, né, nessa questão dos filisteus, dos povos do mar e coisa assim, para entender a terminologia e então embarcar na iconografia funerária filisteia, tá? Então, essa live aqui é uma live introdutória, mas ela é um pouquinho extensa, mas ela vai trazer um pouco de esclarecimento em relação à realidade desse povo em específico, tá? Então, uma introdução específica. A questão dos povos do mar, as duas principais fontes conhecidas sobre os povos do mar são as fontes egípcias e foram produzidas durante o final da 19ª e início da 20ª dinastia. A primeira é a grande inscrição de Karnak, datada do reinado de Merneptah, de 1203 antes era comum, que relata uma campanha militar contra uma coalizão formada por líbios e grupos estrangeiros, identificados como os Sherden, Shekelesh, Equesh, Luca e Teresh. Então, são esses grupos estrangeiros que são citados nesse primeiro documento, né, da grande inscrição de Karnak. Aqui tem a primeira parte da inscrição, né, as linhas 1 a 20, de um total de 70, né, só a primeira parte, então, só para vocês terem noção, né, do documento.
Inclusive, quem lê inglês tem essa publicação, A Grande Inscrição de Karnak, de Merneptah, né? A grande estratégia do 13º século, antes da Era Comum, e que foi publicado. Então, esse material, inclusive, você encontra na Amazon, né, para importar. Tem toda a análise, a inscrição completa, a tradução completa, está tudo aqui. Já a segunda fonte consiste nas inscrições e relevos do templo funerário de Ramsés III em Medinet Habu, produzidos no início do século XII antes da Era Comum, e descreve um confronto terrestre e um naval que o faraó teria tido contra os Peleset, Jeker, Denien, Veshesh, Shekelesh, depois deles, aparentemente terem realizado uma série de ataques em grande escala ao longo do Mediterrâneo Asiático. Lembrando que eu não faço aqui pronúncias exatas da antiguidade, tá? Nós não estamos trabalhando aqui a pronúncia dos hieróglifos, tá bem? Então, basicamente, esses grupos realizaram ataques ali a toda a costa, né, do Mediterrâneo Asiático. Aqui nós temos, nesse documento, né, a imagem de um guerreiro Peleset do templo de Medinet Habu, tá? E Peleset, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos às consoantes. Lembre que nós estamos trabalhando com línguas consonantais, apesar que em algumas línguas, né, você vai ter vocalização, mas fique atento às consoantes. Peleset, tá? Muito importante. P-L-S-T. Aqui nós temos a imagem de um prisioneiro Peleset e um Xerdem sendo liderados por um soldado egípcio sob o comando de Ramsés III no templo de Medinet Habu, o desenho do relevo, né? Então, os Peleset, eles têm uma caracterização muito específica. Aqui uma placa de prisioneiro de Ramsés III retratando um Peleset à esquerda e um amorreu à direita. Tá? A interpretação acrítica dessas fontes, principalmente do relato de Ramsés III, ou seja, pessoas que sem pensamento crítico, sem nenhum tipo de referência ou fundamentação, né? Somadas aos vestígios de destruições em palácios e centros urbanos do fim da Idade do Bronze em quase todo o Mediterrâneo Asiático, levou muitos pesquisadores, muito importante aqui, a atribuírem aos povos do mar a responsabilidade pelos distúrbios ocorridos nesse período. E isso aqui é repetido lá na Odisseia do Christopher Nolan. Eles vão acabar... Spoiler, tá? Aqui tem spoiler. Eles vão acabar amarrando o filme todo, toda aquela obra gigantesca do Nolan, da Odisseia, para fundamentar a ideia de que os povos do mar é que poderam com a Idade do Bronze para dar início à Idade do Ferro. Tá? Eles é que foram os grandes responsáveis pelos distúrbios desse período, para que a Idade do Bronze acabasse, né? Para que tivesse toda uma mudança ali, os povos do mar é que são os culpados e aquela coisa toda. Então, e essa interpretação acrítica, né, dos vestígios vai dar origem a esses equívocos que são reforçados nessas obras hollywoodianas, como a Odisseia do Christopher Nolan. Diante disso, há uma série de questões que precisam ser consideradas e vêm sendo debatidas, em particular, ao longo das 2 últimas décadas. Primeiro, quem são os povos do mar? Segundo, de onde vieram e para onde foram? Terceiro, qual a relação deles com o que sabemos do fim da Idade do Bronze? As 2 primeiras questões foram o cerne da pesquisa de mestrado de Bruna Fernanda da Cruz, tá? Com quem eu tive contato ontem, especificamente sobre elas, há 3 pontos a serem destacados. Então, o trabalho da Bruna, toda a dissertação de mestrado vai ser sobre isso,
E agora ela está na pesquisa do doutorado dela, se aprofundando na questão desses povos do mar, tá? Então, primeiro, embora amplamente utilizado pela historiografia, o termo povos do mar, e aqui é importante a gente... o Oliverani fala, Oswaldo fala, os bambambãs falam. Vamos saber a fonte, de onde que eles tiram isso? O termo povos do mar não corresponde a uma categoria empregada pelas sociedades do bronze tardio. Na antiguidade, ninguém chamava eles de povos do mar. Ponto. Tá? Ninguém. Na verdade, a expressão povos do mar foi cunhada no século XIX. Olha as dezenovícias aqui acontecendo de novo. É isso aí, povos do mar. Essa expressão foi cunhada no século XIX pelo egiptólogo francês Emmanuel de Rouget para designar os diversos grupos mencionados em Merneptah e Ramsés III. Ou seja, até a primeira vez que foi utilizado esse termo, foi para todos aqueles povos ali que foram mencionados, não foi para um povo só. Tá? Partindo da observação que essas populações apareciam associadas a deslocamentos marítimos, ilhas, ou, de modo geral, ao mar. Tipo, bem geralzão. Dessa forma, povos do mar constituem um conceito historiográfico moderno criado para facilitar a análise dessas populações, não para, de fato, dar uma identidade étnica para elas, tá? Não havendo evidência de que elas formassem uma entidade política, étnica ou cultural unificada, nem de que se reconhecessem coletivamente sob essa designação na antiguidade. Então, primeiro ponto, povos do mar é uma categoria de análise, não é uma identidade étnica, tá? Nem política, nem cultural, unificada. Segundo, as evidências textuais indicam que essas populações, posteriormente reunidas sob a denominação de povos do mar, não surgiram repentinamente durante o colapso da Idade do Bronze, nem desapareceram após esse período. Então, aí já rebate inúmeros equívocos, tanto de pesquisadores quanto desses filminhos hollywoodianos, como o do Nolan, né, que vão reforçar que os povos do mar surgiram ali e destruíram a Idade do Bronze e, né, colapsou tudo e daí teve que começar outra coisa. E daí não aparece mais, né? Diversos etnônimos associados a esse conjunto já aparecem em documentos muito anteriores às inscrições de Merneptah e Ramsés III. Por exemplo, os Lucas são mencionados em fontes do século XIV antes da Era Comum, assim como os Ekvesh e os Sherden, sendo citados em fontes egípcias desde o período de Amarna. Tá? Lá no meu curso do Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, eu falo do período de Amarna, né? Quem quiser fazer o curso, só clicar no QR Code da tela. Da mesma forma, algumas dessas populações continuaram a ser mencionadas em fontes posteriores ao século XII antes da Era Comum, como demonstram diversas fontes egípcias que citam o Sherden e o Tchequer vivendo em regiões do Egito e do Levante entre a 20ª e a 12ª dinastia. Terceiro, já na cultura material, além da associação academicamente aceita entre os Pelecete e os filisteus, atenção, olha o nome, PLST, FLST. Pelecete, filisteus. Guarde isso na mente. Tá? Temos diversos indícios iconográficos, tá? Baseados no estudo comparativo dos relevos de Medinet Habu com outros elementos do Mediterrâneo chamado oriental ou asiático, né? Que apontam uma forte influência egeia ou cipriota em pelo menos 6 das 9 populações associadas aos povos do mar. Ekvesh, Pelecete, Denien, Jequer, Sherden e Shekelesh. Já os Lucas são bem documentados como vindo de alguma região costeira da Anatólia,
normalmente associados à região da Lícia. Apenas os teresh e os veshesh não possuem paralelos, sejam textuais ou iconográficos, que auxiliem na sua identificação. Partindo desse ponto, podemos passar para a terceira questão debatida sobre o tema. Por muito tempo, os povos do mar foram interpretados como invasores responsáveis pela destruição de diversas sociedades do Mediterrâneo Asiático. E é essa ideia que o Christopher Nolan ele reforça com o filme dele da Odisseia, né? Entretanto, as discussões mais recentes têm questionado essa perspectiva simplificadora, entendendo o colapso como um processo complexo e multifatorial, envolvendo aspectos políticos, econômicos, climáticos e sociais. Então, é tudo muito mais complexo do que simplesmente responsabilizar vários grupos estrangeiros por esse colapso, né? Entendendo agora a questão entre filisteus e Palestina. Lembram das letras? FLST, PLST, tá? O termo Pelecete aparece em 5 inscrições que se referem a um povo, datadas a partir de cerca de 1150 de Era Comum, durante a 20ª dinastia do Egito, tá? E a palavra é transliterada dos hieróglifos como PRSTW, visto que os egípcios não utilizavam a consoante L na escrita, substituindo-a por R, tá? E é geralmente aceito que se trata de um etnônimo referente aos filisteus, tá? Os assírios utilizaram o termo palastu ou palasto ou pilistu a partir de cerca de 800 antes da Era Comum, para se referir à região habitada pelos filisteus, a terra, tá? Nem as fontes egípcias, nem as assírias estabeleceram limites regionais claros para o termo. Os termos empregados nessas inscrições são considerados cognatos do termo bíblico Filistim, ou seja, filisteu, né? E veja, o termo hebraico, né? Veja que aqui tem um P e aqui tem um F, eu já vou explicar o que aconteceu aqui, que é utilizado na Bíblia hebraica. As 10 ocorrências do termo na Torá não definem os limites da região nem fornecem qualquer descrição significativa. Claro que na Torá não define, mas nos demais livros a gente tem uma amplitude do território, né? O termo grego antigo referente surge pela primeira vez no século V, antes da Era Comum, quando o historiador Heródoto, historiador para a época, né, escreveu em sua obra História sobre um distrito da Síria chamado Palestine, ou Palestine, situado entre a Fenícia e o Egito. Se você entende, lembra do mapa, entre Fenícia e Egito, é um território grande. Heródoto fornece a primeira referência histórica que claramente designa uma vasta região para a Filistia, estendendo-se além do litoral em direção ao interior, abrangendo áreas como as montanhas da Judéia e o Vale do Jordão. Escritores gregos posteriores, como Aristóteles, Polemão e Pausânias, também utilizaram a palavra. O mesmo ocorreu com escritores romanos, como Ovídio, Tribulo, Pompônio, Mela, Plínio, o Velho, João Crisóstomo, Estácio e Plutarco, bem como com escritores judaicos de língua grega, né? Como Filon de Alexandria e Joséfo. Exemplos que abrangem todos os séculos, né? Do 4º antes da Era Comum ao 1º da Era Comum. No entanto, não há evidências de uso oficial do nome durante o período helenístico, em moedas ou inscrições, e o termo está ausente também no Novo Testamento. No início do século II da Era Comum, a província romana chamada Judéia foi renomeada como Síria-Palestina após a repressão da revolta de Bar Kokhba, de 132 a 136 da Era Comum, a última das grandes guerras judaico-romanas. Outras renomeações de províncias romanas não haviam ocorrido na sequência de uma rebelião, o que torna esse caso único. Por volta do ano 390, durante o período bizantino, a província imperial da Síria-Palestina foi reorganizada em Palestina Prima, Palestina Secunda e Palestina Salutares. Após a conquista muçulmana, os topônimos utilizados pela administração bizantina continuaram, em geral, a ser usados em árabe,
e de Filastin, tornou-se um dos distritos militares dentro da província umíada e abássida de Bilad al-Sham. Então, o termo filisteus em hebraico, né, lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, né, Pei, Lamed, né, Shin, Tav, né, romanizado Pelestim. Então, os Pelecete, pelos egípcios, o Palastu, pelos assírios, Palestine, pelos gregos, e Palestina por romanos, né? E o termo, então, ele é muito mais antigo, tá? E só para vocês terem uma ideia, por que o P e o F ficam se intercalando, né? É muito semelhante ao hebraico, né? O hebraico bíblico que a gente trabalha, o hebraico moderno também. A letra P, ela é P ou feio, ela pode ser o P, ela tem som de P e de F, tá? A mesma letra, tá? E é interessante que eu vi esses dias uma postagem no Facebook, né? A menina discutindo nos comentários da postagem, falando que não existia P na antiguidade. Olha essa afirmação, não existe P na antiguidade. Primeiro, a antiguidade não é uma língua, né? Então, você tem que falar em que língua não existe P. É o som de P, né? O que a gente não tem em hebraico nem em grego é som de J. Já, Jaju, não existe em grego e nem em hebraico. Eu já vi gente falando Geburá, lendo lá o termo da árvore da vida da Cabala, falando Geburá, deu 10 arrepios, porque não tem som de já, Joju em hebraico, é Geburá. Tá? Então, só para entender um pouquinho, né? Para quem não me entende hebraico, P, o som de P e de F é a mesma letra no alfabeto hebraico. Se você quer entender um pouco sobre hebraico bíblico, alfabetização e introdução à língua, 15 horas, com certificado, aulas gravadas para você assistir quando quiser, muito material, todo o material é fornecido, é só se inscrever pelo QR Code na tela ou pelo Linktree no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal, para entender essas questões do hebraico, né? Muito bem, então, essa construção, entendendo que a Palestina, né, os antigos Pelecete, eram povos que moravam entre Egito e Fenícia, né, já é uma grande região ali, e que vem desde a antiguidade. Nós agora vamos um pouco mais localizados para a região de Ashkelon. Tá? Ashkelon, vocalização aqui não é importante, tá? Porque essas línguas eram consonantais, são consonantais, então mudança de vogal aqui não é a questão. Então, a gente vai agora para uma região específica e entender um pouco da iconografia funerária de uma escavação, tá? Tendo em mente agora que aquilo que vai se formar de Palestina, de grupos filisteus, né, estão relacionados. E é por isso que eu não uso mais tanto o termo Levante ou o termo Canaã. Eu uso Palestina, por causa dessas questões que nós estamos trabalhando da antiguidade, tá? Escavações que vão remontar à antiguidade, especificamente. Maria Helena Amaral, lá. Boa noite, Angela, doutora Ângela e comunidade. Boa noite, querida. Muito obrigada pela presença. Ingrid Lima, boa noite. Em tempos de desinformação, é uma dádiva ter você espalhando conteúdo de qualidade, doutora Ângela. Muito obrigada pela oportunidade de aprender. Muito obrigada pela sua presença aqui e por estar aproveitando, né? Minha alegria é ter gente aqui querendo aprender. Isso que importa. Tamo junto. Obrigada, Ingrid. Abraço, viu? Então, agora a gente vai especificamente analisar uma questão interessante que foge um pouco da regra posterior, tanto de localização, mas que de alguma maneira vai puxar
a influência egípcia na iconografia funerária filisteia. Tá? Essa introdução eu fiz questão de trazer toda a designação povos do mar. Sabemos agora que isso não era a forma como eles eram reconhecidos na antiguidade, nem se autodesignavam. Isso é apenas uma nomenclatura para análise moderna, tá? Mas que são vários grupos que estão ali, eles não foram responsáveis pelo colapso da Idade do Bronze. Assista a Odisseia, se você gostar, tudo bem, mas tenha pensamento crítico e não pegue aquilo como fato, tá bem? Fique atento que depois eu vou postar nas minhas redes a tradução da crítica ao filme da Odisseia, tá? Mas agora a gente vai entrar especificamente na iconografia dessa cultura funerária, né? Então, 30 anos de escavações na Pentápolis Filisteia nos proporcionaram uma compreensão profunda da cultura material, da história e das práticas religiosas dos imigrantes identificados por alguns como parte integrante dos grupos denominados povos do mar. Então, os filisteus eles vão ser identificados dentro desses vários grupos, né? Que são designados como povos do mar. No entanto, pouco sabemos sobre como os filisteus encaravam a morte e os rituais de sepultamento. Isso eu vou falar em lives posteriores, porque saiu já o relatório oficial, saiu agora em 2026 o relatório oficial dos cemitérios, de outros cemitérios filisteus, que inclusive fizeram análise de DNA, né? Então, para as próximas lives a gente vai trazer esses relatórios. Sepultamentos dos períodos do Ferro I e II, associados aos povos do mar, foram assim classificados com base em evidências essencialmente circunstanciais, tá? É muito difícil fazer uma classificação exata. Sua atribuição étnica baseou-se em pequenas quantidades de cerâmica em estilo filisteu, em supostas conexões regionais com os povos do mar ou em evidências limitadas de alguma possível influência egéia. Então, ali tem cerâmica em estilo filisteu, tem alguns indícios que podem identificar eles dessa forma. Não foram escavados cemitérios que pudessem ser associados de forma conclusiva aos sítios da Pentápolis Filisteia ou a qualquer outro assentamento dos povos do mar. Tá? Depois a gente vai trazer outros dados. A sugestão de Meyer de que as tumbas em caverna na área T de Tel El-Saf, possivelmente a Gat bíblica, representam sepultamentos claramente filisteus, pode ser confirmada por publicações recentes. Escavações recentes em Ashkelon, contudo, podem finalmente nos oferecer um pequeno vislumbre de alguns dos costumes funerários locais na própria Pentápolis. Cerca de 11 sepultamentos infantis intramurais. O que é intramurais? Dentro da residência, gente, dentro dos muros, tá? Em covas e jarros, foram descobertos em contextos residenciais na grade 38 durante as temporadas de 1998 a 2005. Os sepultamentos abrangem as fases 20A e 18B da Idade do Ferro I, com a maioria ocorrendo na fase posterior, a fase 19, e na fase inicial, a fase 18. Um período que remonta aproximadamente do final do século XII a meados do século XI, antes da Era Comum. Desculpa o erro de digitação ali. Sepultamentos infantis intramurais, dentro da residência, semelhantes foram atestados em níveis contemporâneos no sítio filisteu de Tel Mikne-Ekron. Esses sepultamentos infantis intramurais são, portanto, os primeiros exemplos que temos de sepultamentos da Idade do Ferro surgindo em associação indiscutível com assentamentos filisteus. Então, em outros povos já foi identificado, né, sepultamento intramural, ou seja, dentro da residência, para dentro dos muros, né? E aqui é o primeiro exemplo que se tem certeza que se refere aos filisteus, que são, nesse caso, sepultamentos intramurais.
Então, vamos falar desses sepultamentos intramurais. Só quero dar um aviso de gatilho, tá? Eu vou mostrar foto de ossada de criança, tá bem? Então, eu vou mostrar foto desse sepultamento. Então, só um aviso de gatilho para quem tiver sensibilidade às imagens, tá? São ossadas, ossos, tá? Os bebês de Ashkelon foram sepultados sob os pisos de cômodos espalhados pelo bairro residencial na grade 38. Eu já vou mostrar aqui uma base para a gente ter a localidade. Eles eram colocados nos cantos ou perto das portas, sempre junto às paredes e não no centro do cômodo. Só para ter uma ideia, né, aqui tem um bairro residencial de Ashkelon, a quadrícula 38, fase 18, localização do sepultamento em Jarra, com a inscrição indicada aqui. Então, o sepultamento vai ser aqui. Então, dentro do bairro, tá? O que é intramural? Dentro dos muros. Ele não é fora da cidade, ele não é num cemitério, ele é dentro do bairro, tá? Do final da live, eu vou projetar as referências bibliográficas, tá? Que tem bastante. Parecem ter sido depositados principalmente em áreas comuns de grande circulação, onde tarefas domésticas e atividades industriais eram realizadas, em vez de serem descartados em depósitos ou, alternativamente, levados para os espaços de convivência mais reservados. Uma análise das informações disponíveis sugere que todos os sepultamentos de Ekron também parecem ter sido posicionados em cantos, junto a paredes e em contextos de transição semelhantes. Sua colocação deliberada pode, assim, refletir um tipo de liminaridade. O conceito de limiar é importante, gente, porque limiar é um conceito de fronteira. Então, perto de paredes, é como se ali tivesse um espaço entre mundos, tá? Então, uma vez que os sepultamentos ocorrem em cômodos onde, de uma perspectiva social e funcional, dá-se a transição do domínio público para o privado, tá? Então, é interessante esse posicionamento de liminaridade. Nenhum dos sepultamentos ocorre em espaços externos. Eles estão totalmente ausentes de becos e ruas, tá? É sempre ambientes internos. Os sepultamentos em si são de dois tipos: simples enterros em covas ou sepultamentos em jarros, porque são bebês, tá? Nos casos em que jarros foram utilizados, o gargalo do jarro era quebrado, provavelmente para facilitar a colocação do corpo. Em pelo menos um caso, uma pedra foi colocada sobre a quebra, talvez para vedar o jarro após o sepultamento. Vários dos sepultamentos, fossem em cova ou em jarro, parecem ter sido demarcados, seja por um anel de pedras maiores ou por uma dispersão de pedras pequenas ou fragmentos de pitos, né? Ou seja, fragmentos de cerâmica. Os próprios corpos dos bebês não apresentam uma orientação uniforme. As cabeças apontam para todas as direções, então não existe uma regra ali, nem há um padrão claro de posicionamento dos bebês dentro das sepulturas. Aqueles encontrados intactos parecem ter sido depositados em posição levemente fletida ou de costas, flexionada, né? Todos aparentam ser muito jovens. A análise osteológica inicial dos esqueletos sugere que nenhum deles tinha mais do que alguns meses de vida, e que a maioria, na verdade, tinha 2 meses de idade ou menos. Oferendas funerárias eram raras ou inexistentes, né, objetos junto, né, com sepultamento, embora contas e conchas eram ocasionalmente encontradas nas proximidades. Não está claro que se destinavam a ser oferendas funerárias, essas conchas, ou se foram simplesmente descartados nas camadas de preenchimento ao redor dos sepultamentos. A popularidade generalizada do sepultamento intramural para bebês e crianças torna difícil traçar um caminho claro para a transmissão do costume, se é que existe algum.
Como prática geral, o sepultamento intramural de bebês e crianças é amplamente atestado em todo o Mediterrâneo, dos Balcãs ao Egito. Então, quando são crianças muito pequenas, geralmente são sepultadas dentro dos muros, tá? Dentro dos bairros, das cidades, não fora. Na Palestina, o sepultamento intramural era comum durante os períodos Neolítico e Calcolítico, embora em nenhum período o intramural tenha sido o único tipo de sepultamento, ou mesmo estatisticamente o preferido. Então, nessa questão varia muito, fora ou dentro. A prática continuou com baixa frequência na Idade do Bronze Inicial, ressurgiu na Idade do Bronze Média e desapareceu na Idade do Bronze Final I. Sepultamentos intramurais estão documentados em níveis do Bronze Médio ao Bronze Tardio I em Meguido, Hazor, Tel El-Rajul, Tel Dan, Tel Dotan, Jericó, Tel Mikne-Ekron, Tel El-Farar e Bet-Shean. O sepultamento em jarros, tanto de adultos quanto de crianças, persiste na Idade do Ferro. Então, já essa característica, né, dentro dos jarros. Mas tais sepultamentos ocorrem apenas em contexto extramurais ou em cemitérios dedicados. Daí é fora, tá? No entanto, os sepultamentos palestinos diferem dos nossos exemplos de Pentápolis, pois não se limitam exclusivamente a crianças, mas abrangem uma gama de idades e frequentemente incluem vários indivíduos em uma única sepultura. Então, no contexto mais amplo da Palestina, né? Não somente com os filisteus. Embora tecnicamente intramurais, esses primeiros enterros ocorrem em uma variedade de espaços domésticos e semipúblicos, tanto em cômodos internos quanto em pátios. A prática levantina também difere da de Ashkelon em relação aos bebês intramurais, pela inclusão regular de oferendas funerárias de cerâmica, tipicamente jarros, mesmo para os muito jovens. Junto com o corpo vão essas oferendas, né? Esses jarros, alguns outros elementos. A única exceção a essa regra na Filistia é um sepultamento em cova, situado no limiar da entrada do edifício 350, em Tel Mikne-Ekron. Esse sepultamento era incomum por ser o único a apresentar oferendas funerárias de cerâmica, uma pequena esfera, e nas proximidades a base de um grande vaso de armazenamento contendo cinzas e ossos pequenos. Tais elementos sugerem uma afinidade com os costumes funerários palestinos da Idade do Bronze Final. Assim, embora haja precedentes para o sepultamento intramural de bebês na Palestina antes do assentamento filisteu, essas diferenças nos fazem ter dúvidas em argumentar que os sepultamentos de Pentápolis são simplesmente o ressurgimento de uma tradição palestina mais antiga, popular novamente após quase 300 anos. Então, veja que quando a gente vai fazer afirmações, isso aqui é uma cultura que desapareceu e agora voltou a acontecer nessa época. Pode ser como pode não ser, tá, gente? Quando a gente fala de ciência, é mais seguro a gente não ter tanta certeza assim. Porque pode ser uma variação diferente, pode ser uma cópia popular, pode ser um rito específico ou uma ressignificação. Então, a gente tem que descrever as coisas e tomar cuidado em fazer afirmações tão pontuais, tá? O sepultamento de bebês sob o piso também era praticado no Egito, debaixo do piso, tá? É atestado pelo menos desde o Reino Médio até a 19ª e 20ª dinastias, e possivelmente antes, embora tais sepultamentos sejam lamentavelmente pouco divulgados, quando divulgados, tá? Mas sim, existem, tá? No Egito. Sepultamentos intramurais estão documentados em Abidos, tá? Elefantina e Amarna. Pelos dados disponíveis, parece que os indivíduos, bebês e crianças de até 3 ou 4 anos de idade, eram todos sepultados em espaços domésticos. Eles eram depositados principalmente em potes, embora alguns tenham sido enterrados em baús de madeira ou fossas simples.
No entanto, a existência de cemitérios dedicados a crianças em Deir el-Medina e Ghorob durante o Novo Império e períodos raméssidas, né, ou dos Ramsesses, né, sugere que o enterro intramural era a exceção e não a regra, durante os séculos 13 a 12 antes da Era Comum. Então, não dá para dizer que sempre era de jeito, tá? Os predecessores mais numerosos e cronologicamente imediatos dos enterros de Pentápolis aparecem na Grécia, onde enterros infantis sob o piso são atestados em mais de 15 sítios do continente ao longo do período heládico tardio, entre 1450 e 1110 antes da Era Comum. Vários exemplos também ocorrem em Knossos e Icania, em Creta, durante o período minoico tardio, né? 2 e 3, período minoico, é civilização pré-grega, tá? Em casas que exibem traços culturais de influência micênica. Há semelhanças entre os sepultamentos do Egeu e os da Pentápolis também nos detalhes da prática, no uso de pedras para circundar ou revestir as sepulturas e na demarcação das tumbas com uma dispersão de pedras ou fragmentos dos pitões, né? Tais características parecem estar ausentes nos sepultamentos palestinos e egípcios. Então, a forma de marcar que há um sepultamento ali com pedras, né? É distinto. Também pode ser significativo que, embora não fosse a única prática funerária, o sepultamento intramuros parece ter continuado como um rito geralmente preferido para bebês e crianças entre grupos pré-gregos do lado continental ao longo dos períodos subsequentes, o submicênico e o geométrico, até aproximadamente o século VIII antes da Era Comum. Tá? Desculpa a minha garganta, gente. E aí a gente vai falar do vaso funerário de Ashkelon, né? Mais especificamente, deixa eu só ver se tem um comentário, alguma pergunta até aqui. Diz no Chapado, vi uma crítica à Odisseia que fala do sofrimento do personagem racializado, quando se pensa que em nenhuma outra representação da Odisseia, Helena é desfigurada, mas nessa onda ela é negra, sim. Mas nessa onde ela é negra, sim. Então, os personagens não brancos da Odisseia, eles servem de apoio ao branco salvador. Eles são os amigos racializados. Nenhum personagem não branco ali tem protagonismo. Eles são sempre o apoio de personagens brancos. Tá? Isso a Emily Wilson vai falar. Tá? Ela que é a tradutora da Odisseia. Então, tem um problema sério ali. Problema sério. A escalação... Eu tinha ficado feliz, né? A Lupita tinha sido a Helena, escalada para ser Helena. Fiquei decepcionadíssima com o que fizeram do personagem dela. Isotília, querida membro do canal, seja bem-vinda, boa noite, querida. Muito obrigada pela presença. Então, mas, olha, fique atento às minhas redes, tá? Porque eu acabei a tradução um pouquinho antes da live, e daí, quando acabar a live, eu vou postar nas minhas redes a tradução da crítica da Emily Wilson, tá? Ao filme da Odisseia, ponto por ponto. Leiam com atenção, divulguem, é muito importante, tá? Então, agora nós vamos especificamente para a tumba de Ashkelon e falar... quem chegou agora, gente, ó, já temos quase 1 hora de live. Assista desde o começo, porque a gente já falou dos povos do mar, já falou de filisteus e Palestina, já falou de hebraico, já falou de um monte de coisa, tá? Então, ou reassistam a live com calma, vai ficar tudo gravado e as referências eu vou mostrar tudo no final da live aqui. E para os membros do canal que estão ativos, vão lá para o Drive do Espaço das Deusas. Depois, acabando a live, eu já ponho o arquivo dos slides lá em formato PDF, tá? Lembrando que os membros do canal que não têm acesso ao Drive, manda para mim um e-mail, tá?
Sou membro do canal, não tenho, né, acesso ao Drive. Por quê? Porque você não me mandou e-mail ainda. Todos os membros precisam me mandar um e-mail com seu nome completo, CPF e endereço para ganhar um pacotinho de mimos físicos que eu mando pelo correio, mas também para receber o acesso aos benefícios todos, inclusive o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, tá? Então, meu e-mail está aqui na tela, etown@gmail.com. Membros do canal, né? Não esqueçam, manda para mim. Então, agora a gente vai falar sobre o sepultamento em Ashkelon, a tumba. Vamos falar do... Atenção, gatilho, tá? Vou mostrar foto de ossada de bebê, ok? E as fotos, e vamos falar da iconografia agora, dos desenhos, tá? O sentido do que tem ali nessa cova, tá bem? Importantíssimo. Porque a gente precisa localizar, né? E, já deixa seu like, hein? Tá assistindo, tá aprendendo, curte agora essa live, por gentileza. Não esquece de curtir. Então, o mais intrigante do grupo de sepultamentos de bebês em Ashkelon foi escavado durante a temporada de 2007, na antessala de uma casa da Idade do Ferro I, fase 18, século XI antes da Era Comum, no lado leste da grade 38, né? Então, aqui está a localização do sepultamento, tá? Tá aqui, em vermelho, 375, com sepultamento em jarra com inscrição, tá? De Ashkelon. Então, tá aqui a planta, né? E só para mostrar que é por isso que é intramural, tá? Ele está dentro de um lugar fechado, ok? A cova foi cavada no canto do cômodo, junto a um compartimento de tijolos de barro, e estava cercada por grandes pedras e fragmentos de cerâmica. Tá? Então, está aqui a foto da urna funerária infantil. Tá? Então, só para a gente perceber as condições em que se encontrava. Ao contrário dos outros sepultamentos em vasos de Ashkelon, nos quais se utilizavam vasos palestinos, este bebê foi colocado em um vaso de armazenamento egípcio. Olha que interessante. Estava quebrado da borda e na base. O vaso em si era de confecção rudimentar, esculpido com uma imagem em cada lado. Já vou mostrar as imagens, tá? A criança dentro, um pouco maior que os outros bebês, foi enterrada de bruços, com as pernas saindo do fundo do recipiente e dos joelhos para baixo. Seu sexo é desconhecido. Seu tamanho sugere que era mais velha que a maioria dos outros bebês recuperados do local. Talvez perto de 4 meses de idade. Aqui está o esqueleto, né, do bebê. Claro que parece grande, mas lembra que estava dentro do vaso, né? Este bebê é, portanto, único em vários aspectos, diferindo dos outros sepultamentos intramurais quanto à escolha do recipiente e à idade da criança no momento da morte, bem como a iconografia associada. A iconografia é o máximo, gente, porque ela não vai necessariamente puxar para a cultura filisteia. Tá? Não foram encontrados bens funerários junto ao corpo. A classificação precisa da ânfora funerária é difícil de determinar, uma vez que tanto o gargalo quanto a base foram quebrados para acomodar o corpo. Apesar dessas dificuldades, o recipiente parece enquadrar-se melhor nas categorias de Aston para ânforas egípcias de pasta Maudé, né, que é a classificação então, de uma ânfora egípcia, que são formas derivadas em transição entre a Idade do Bronze final e a Idade do Ferro, das tradicionais ânforas de vinho, né, do Império Novo. A base ligeiramente mais abaulada do recipiente de Ashkelon inclina a balança um pouco a favor da forma B3, que é mais tardia,
embora sua largura não exclua necessariamente a carena típica da base B2, né? A pasta do recipiente de Ashkelon, de cor marrom acinzentada, com núcleo mais rosado, é revestida por um engobe, uma mistura de argila e água, verde creme, apresentando também vestígios tênues de um acabamento vertical rudimentar. Tanto a argila quanto o tratamento de superfície do recipiente de Ashkelon são, portanto, compatíveis com a caracterização feita por Ashton para a pasta típica Maldé H1, na qual as formas de ânfora B1 e B3 eram frequentemente produzidas, embora se saiba que as ânforas B2 e B3 apresentavam diversas variações. São classificações para datação, tá, gente? A ânfora B2 era comum desde a época de Ramsés II até o final da 19ª dinastia, sendo então substituída pela forma B3, que persistiu até o fim da 20ª dinastia. Então, o estilo da ânfora muda, daí isso ajuda na datação. Talvez até o reinado de Ramsés XI. Dependendo, portanto, da classificação precisa da forma, o recipiente de Ashkelon poderia ser datado de qualquer momento entre meados do século XIII e o final do século XI, antes da Era Comum. É possível que o recipiente tenha sido originalmente um item importado para o local durante a Idade do Bronze Final. Afinal, a cerâmica egípcia representava quase 30% do conjunto da fase Bronze Final 2 em Ashkelon, e tenha sido preservado como uma espécie de relíquia de família para uso por gerações posteriores. Então, nós estamos aqui numa região dos filisteus, com um vaso egípcio que pode ter sido importado e pode ter sido uma herança de família. Tá? No entanto, a forma B3 de corpo largo não aparece registrada em outros contextos dos níveis do Bronze Final 2 no sítio. Em contrapartida, ela é conhecida a partir de horizontes da Idade do Ferro 1 em Bet-Shean, bem como em diversos sítios do Negev. Sabe-se também que a forma B3 circulou em áreas tão distantes quanto Chipre durante o século XII antes da Era Comum. Portanto, a talha é potencialmente contemporânea ao sepultamento. Então, a gente está percebendo que a data do vaso é próxima à data do sepultamento. E, embora possa ser considerada incomum para o início da Idade do Ferro, não é de forma alguma um exemplar único fora do Egito. E vamos para a iconografia, porque eu sei que o povo gosta, né? Vamos mostrar as imagens desses jarros. Eu acho muito legal quando a gente começa a identificar coisas que podem ter influenciado a cultura, uma outra cultura. No caso, quais imagens estavam presentes, né? Imagens egípcias, de cultura egípcia, presentes na realidade filisteia. A urna funerária apresenta gravações em ambos os lados. Uma imagem menor, que a gente vai chamar de lado A, no ombro de uma urna, entre as alças, e uma segunda imagem, que eu vou chamar de lado B, gravada em uma área maior, que se estende da zona das alças pela lateral do corpo da peça. Já vou mostrar as fotos. As marcas do lado A de uma urna representam um tipo de animal com orelhas, que se projetam do topo da cabeça, cauda alongada e um conjunto de patas deliberadamente gravado, estendendo-se a partir da parte dianteira do animal. Então, vamos lá. Esse é o lado A do vaso, né? Então, nós temos aqui embaixo só um detalhe um pouco maior do animal, né? Aqui o jarro foi reconstruído, né? Pelas suas partes quebradas. Então, nós temos aqui um animal compridinho, né? Ele tem orelhas pontudas. Então, as orelhas aqui não é uma parte quebrada, é a orelha dele mesmo, tá? Embora parcialmente oculto por rupturas na urna, é possível ver um segundo conjunto de patas projetando-se da parte traseira do animal, né? Então, veja que porque mesmo a parte da ruptura, dá para ver que tem patas ali perto, né?
Embora o formato da cabeça e a curvatura do corpo sugiram inicialmente a víbora de chifres, né, egípcia, que parece uma cobra com chifres, a representação de 4 patas, a cauda inclinada e as distintas orelhas eretas identificam claramente a criatura como algum tipo de canídeo, né? Com uma representação rudimentar, a imagem é provavelmente a de um chacal em posição de marcha, no estilo das divindades egípcias com forma de chacal, como Anubis, ou de figuras menos conhecidas, como Vavet, Sid, né? Ou Quentaniamento, que pode ser uma forma primitiva de Anubis, entre outras, né? A Anubis, gente, não sei se vocês lembram ou estão familiarizados, esse aqui veio do Egito, tá? Lindíssimo. Olha o meu Anubis aqui. Então, o Anubis é uma divindade relacionada à morte, ele que vai mumificar os mortos, né? E ele tem essa cabeça de chacal, né? Mas ele não é a única divindade com cabeça canídea, tá? Então, a princípio, pode falar, não, se é um vaso egípcio, e se tem esse animal, né, forma de, porque pode ser um canídeo, então pode ser Anubis, né? Geralmente para a gente que é na mentalidade popular, ele parece que é o único possível, mas tem outras divindades que também estão associadas aos chacais ou formas de canídeos. Tá? Vamos descobrir mais sobre essa iconografia. As semelhanças formais mais marcantes em relação à figura do chacal no lado A ocorrem em um grupo de quase 600 estelas funerárias de calcário com incisões provenientes da tumba particular de Jafai-Hapi, em Assiut, conhecido como o Tesouro de Salacana. Né? Então, nós temos semelhanças importantes com essas quase 600 estelas funerárias. Tá? A tumba da qual foram recuperadas, a maior tumba particular conhecida no Egito, pertencia a Jefai-Hapi III, monarca de Licópolis, da qual Assiut era a capital durante a 12ª dinastia. Embora a tumba em si date do Império Médio, a maioria das estelas em seu interior remonta à 18ª e 19ª dinastias, havendo, contudo, alguns exemplares posteriores. Né? Então, é importante, quando a gente vai pesquisar iconografia, que a gente procure semelhanças em outros contextos, né, dessas imagens. Quase todas as estelas eram oferendas votivas particulares a divindades com forma de chacal. Tá? Menos de 5% da coleção era dedicada a outras divindades, incluindo Sobek, Taweret, Amon-Ra, Osíris e Ra-Horakhti. As estelas dedicadas a este último eram as mais recentes, atribuídas às dinastias 25ª e 26ª, antes da Era Comum. Dinastias, né? Embora devido a publicações deficientes, sua inclusão no corpus geral possa ser espúria. A maioria retrata o dedicante, aquele que está oferecendo, né? Uma mesa de oferendas de algum tipo e a representação do destinatário, seja na forma de um ser humano, com cabeça de chacal, ou de um chacal sobre um estandarte. Né? Esse último elemento é tipicamente representado como um trenó sobre uma haste, adornado com um uraeus e um shed. Então, o uraeus, lembrando, é essa figura de Naja, né? Que geralmente está na coroa de faraós, alguns elementos divinos. Em muitas das estelas, a divindade principal, seja antropomórfica, ou seja, em formato de pessoa, ou teriomórfica, que seria a projeção de características animais em seres humanos, né? Ou seja, o corpo de uma pessoa e a cabeça de um animal, né? É teriomórfico. É acompanhada por mais de uma dúzia de chacais menores em posição de marcha, semelhantes em forma, porém ligeiramente menores em tamanho em relação ao chacal principal.
fosse ele representado em pé ou sobre um estandarte. Aqui tem uma estela funerária privada de Salakana, né, em Assiut. Então, nós vamos ter o chacal maior e os vários chacais menores aqui. Então, você vai ter o ofertante e para quem está sendo oferecido, né? É importante a gente entender, esses chacais, veja que eles são muito semelhantes ao que está no jarro. Se você for olhar, eles são bem semelhantes, né? Esses chacais menores, ao que está no jarro. Alguns são exatamente isso. Você, olhando aqui, comparando com o jarro, você vai ver que é igual. As estelas de Salakana oferecem, assim, uma perspectiva única sobre a religião popular ou pessoal. Note que esses chacais são desenhados de maneira bem diferente dos cães de caça, que aparecem representados em matilhas em algumas poucas estelas do primeiro período intermediário, provenientes de Nakada, né, que vão ser específicas. As duas divindades egípcias com forma de chacal mais proeminentes, Anubis e Vepavet, são tão semelhantes em suas funções e iconografia que, por vezes, é difícil distingui-las apenas por suas representações, tá? Então, o Anubis e o Vepavet são muito semelhantes. Anubis, uma divindade funerária, cujo papel principal era o de embalsamador dos mortos, né? Ou psicopompo, podia ser representado tanto como um humano com cabeça de chacal, quanto como um chacal sem traços humanos, sendo uma primeira opção a convenção na maioria das imagens tridimensionais independentes, como a que eu acabei de mostrar da minha réplica aqui, né? Quando teriomórfico, né, Anubis era tipicamente retratado como um chacal deitado, em posição de repouso com a cabeça erguida. Em contrapartida, Vepavet é retratado com mais frequência em forma totalmente canina, como um chacal em marcha, embora existam poucos casos em que ele aparece antropomorfizado com cabeça de chacal, tal como Anubis. Olha a semelhança do Vepavet com o Anubis. Se não tivesse o nome, possivelmente a maioria das pessoas ia dizer que é um Anubis, né? Mas é um Vepavet. Embora essas convenções artísticas pudessem servir para orientar o observador na identificação da divindade correta, sugeriu-se que, por vezes, tais imagens podiam ser intencionalmente ambíguas, de modo a servir aos cultos de ambas as divindades, visto que ambas podiam atuar como psicopompos, né? Ou seja, embalsamando os mortos, fazendo essa posição limiar, e ambas eram importantes em Astiut. Felizmente, os dedicantes das estelas de Salakana nos auxiliam a distinguir entre as divindades chacais a quem se dirigiam. Então, nós temos aqui a imagem, quando é apenas do chacal, é mais provável que seja do Vepavet. Embora várias das estelas invoquem e representem Anubis, a maioria das inscrições e notas dedicatórias identifica o destinatário principal dessas devoções como Deus Vepavet do Alto Egito, o controlador das duas terras. Ele é aquele que abre os caminhos, tá, gente? E, de fato, a presença do culto a Vepavet nesse local específico não surpreende, visto que ele era o deus tutelar de Assiut, né? Um padroeiro. O túmulo de Djephai-Hapi parece ter sido reutilizado de uma maneira aparentemente inédita como santuário para devoções pessoais, centro de culto associado e local de peregrinação dedicado a Vepavet. Segundo o relatório original, a tumba também continha vários sepultamentos de chacais mumificados, embora esses artefatos estejam atualmente perdidos, em contraste com as expressões estatais grandiosas. Poucos dos dedicantes indicam qualquer vínculo com a realeza,
Em vez disso, a variedade de profissões representadas pelos doadores inclui oficiais de cultos, homens e mulheres, militares, barqueiros, lavadeiros e açougueiros. Então, não era um culto exclusivo da realeza. Tá? Então, o Veppavet era muito associado a essa questão de abrir caminhos. Tá? Uma proporção incomumente alta de doadores parece ser composta por mulheres, e grupos familiares também estão representados. Então, comerciantes, gente, eram muito comuns também serem adoradores de Veppavet. Então, é interessante que o chacal apareça em um vaso egípcio, numa tumba funerária filisteia. Tá? A iconografia é, da mesma forma, uma mistura de elementos canônicos e não canônicos. As evidências de variações locais e pessoais são extensas, e as representações variam desde imagens refinadas de fiéis, presumivelmente ricos, até representações simples e, por vezes, rudimentares da divindade invocada, como a que a gente viu no vaso. Né? Apesar da variação ali exibida, a imagem de Veppavet no vaso de Ashkelon dificilmente pareceria deslocada entre as representações dessas estelas de Assuit, quer dizer. De fato, a posição das orelhas eretas e a curvatura geral do corpo no vaso de Ashkelon sugerem uma estreita afinidade formal com os exemplos de Assuit. O papel funerário de Veppavet é semelhante ao de Anubis, na medida em que, segundo inscrições funerárias reais, o rei deve transformar-se em Veppavet para concluir o processo de ressurreição. Seu papel como agente do renascimento é enfatizado no texto das Pirâmides 113, que proclama, abre aspas, Veppavet fez-me voar para o céu, fecha aspas. Esse processo também não parece ter se limitado exclusivamente à elite real. A dedicante da estela CM040 de Salacana, uma mulher chamada Neferumpet, registrou o seguinte hino de louvor a Veppavet. Abre aspas. Satisfiz o teu cá todos os dias. Dei à luz o chacal como um deus. Fecha aspas. Que emprega uma imagética semelhante de renascimento. O Duquesne sugere que a referência a dar à luz o chacal como Deus diz respeito a algum ato de oferecer uma imagem de culto ou um arranjo processional, ou então que a afirmação é uma expressão idiomática de agradecimento. O Tememos específico de Veppavet, né, o Tememos é um santuário, né? Contudo, parece ser de natureza celestial e não física, em parte devido a uma sobreposição entre o seu papel como chacal, protetor, e o de Horus em seu papel como vingador de Osíris. Eu fiz, inclusive, um curso com o Julian, né, que é um arqueólogo e antropólogo argentino que mora no Cairo, né, no Egito. Ele ministra cursos online, né? Eu fiz, inclusive, curso de hieróglifo com ele. E ele tem um curso só sobre a questão da morte, né? Então, ritos funerários, o livro dos mortos. Então, a gente compreende muito mais essas questões, se aprofunda um pouco mais, né? Nessa visão de mundo, nessa cosmologia egípcia, né? Tá no Instagram, você pode encontrar ele. Ele é o fundador do ISAPS, né, do Instituto Específico dessas pesquisas. Ele faz escavações lá no Egito também. Aqui tem uma imagem, né, do Veppavet com Ramsés II, Horus e Num, saudado por uma deusa Merete, né? Então, veja que é muito fácil confundi-lo com Anubis. Mas as inscrições, né, não deixam dúvida. Em certas genealogias, Veppavet é identificado como filho de Osíris. Assim, a imagem pode ter a intenção de invocar Veppavet
a imagem no vaso, né? Funerário filisteu, teria a intenção de invocar Vepavê tanto em sua capacidade protetora quanto em sua capacidade de promover a ressurreição. Alternativamente, o chacal poderia representar Vepavê em seu papel de psicopompo, né, guiando a alma do inocente na morte. O status e a natureza exatos dos chacais acompanhantes nas estelas de Salacana não são claros. Sugeriu-se que eles podem representar manifestações distintas da divindade, beneficiários adicionais da oferenda ou animais engordados para o sacrifício a Vavet. Segundo Duquesne, esse arranjo repetitivo enfatiza que cada imagem de chacal se relaciona, abre aspas, estreitamente com a divindade, sendo provavelmente considerada como formas bu, ou seja, hipóstases, tipos terrenos ou manifestações de Vepavete e ou Anubis, fecha aspas. Uma representação específica contém várias fileiras de chacais voltados uns para os outros, com o nome Vepavete inscrito entre cada fileira. Aqui nós temos o Vepavete, né? Numa obra, numa escultura, no Museu ao Ar Livre de Memphis, tá? Aqui tem uma estátua de Isis e Vepavete no Metropolitan Museum of Art em Manhattan, Nova York. Isis e Vepavete, né, deus de Asciute, com Sis, supervisor dos 2 celeiros de Ramsés II do Egito. Vem essa estátua vem do Alto Egito de Asciute, da tumba de Sete do Império Novo, período Ramessida 19ª dinastia, reinado de Ramsés II. Claro, roubada, né? Você está em Nova York e está roubada. O povo gosta, né? No entanto, embora seja típico das estelas de Salacana que tanto uma figura central e um estandarte quanto figuras acompanhantes sejam representadas, há vários exemplos nos quais aparece apenas uma única divindade, né? Assim como no vaso de Ashkelon, a gente vê só uma. A iconografia no lado B do vaso de Ashkelon é um tanto mais enigmática do que aquela que a gente viu. Essa aqui é do lado B, né? Aí, como é que fica? Aqui está a foto, né, do lado B. Um pouquinho mais enigmático do que o Vepavete do outro lado, né? Ao contrário do chacal, que está posicionado no ombro do vaso, a figura no verso ocupa toda a extensão preservada do vaso, estendendo-se do ombro até quase a base quebrada. Embora a identificação da imagem seja incerta, é importante observar as proporções do chacal em relação a essa outra imagem muito maior no lado B. Então, só para vocês verem a diferença da proporção dos desenhos, né? O anverso e verso da urna funerária, né? Então, é interessante perceber que o chacal, né, é bem pequenininho e essa outra imagem, ela é bem maior. Tendo isso em mente, oferecemos aqui 2 interpretações possíveis da imagem do lado B, como um estandarte divino ou como uma mesa de oferendas. Tá? Então, você veja que pode ser um estandarte e pode ser uma mesa de oferendas. Tá? Quase todas as estelas de Salacana retratam Vepavete juntamente com seu estandarte divino, ou santuário portátil. O formato dos estandartes de Vepavete varia consideravelmente, e embora não haja um paralelo exato para a nossa iconografia, as características gerais da forma, o corpo levemente semicircular e as extremidades curvadas para cima do trenó, são semelhantes à imagem na face B. Então, para a gente decifrar, a gente tem que ter referência. E a gente tem outras referências, tá? Aqui tem uma imagem do Sete I, abraçado por Vepavete, no templo de Sete I, de Abidos, né? Então, é interessante olhar assim,
Culturalmente, Anubis é mais famoso nas sociedades ocidentalizadas. Então, sem conhecimento das inscrições, a gente vai chamar tudo de Anubis, né? Mas aqui é Vepavete. Então, é importante a gente ter em mente essa questão do estandarte, né, que é uma possibilidade. Nas representações egípcias, o estandarte de Vepavete, tipicamente, embora não sempre, adornado com o emblemático Shed e Uraeus de Vepavete, provavelmente representava uma procissão sagrada da imagem da divindade. Embora a procissão do deus Chacal desempenhasse um papel de destaque nos festivais de renovação real, indivíduos de variados estratos sociais e econômicos aparentemente participavam das festividades em diferentes níveis, tá? Não era uma questão só restrita à elite. E, ó, nós temos aqui o estandarte de Vepavete em Karnak, olha só. Comprido. Aqui o estandarte de Vepavete nas estelas de Salacana. Aqui, tá? Olha só. Então, ele vai ter essas linhas verticais mais compridas. E ele em cima, né? O chacão em cima. E aqui, do lado direito, ele é mais estilizado. Os artistas de Salacana seguiam consistentemente uma noção canônica de proporção entre o chacal e o estandarte. E observamos uma noção de proporção semelhante enfatizada nesse vaso de Ashkelon. A presença do estandarte no vaso funerário de Ashkelon em questão pode ser apenas um vestígio, não necessariamente indicando uma procissão real de Vepavete em Ashkelon. Tá? Embora um número significativo de exemplos egípcios retrate vários devotos em adoração diante do estandarte, ou a imagem de culto em meio a procissão real com o rei, muitos outros exemplos mostram o estandarte sem acompanhantes, em posição estática, como ocorre em nosso vaso. Pode ter, por exemplo, tá ali, né, o estandarte, pode ter uma procissão, elementos, mas pode estar sozinho também. Tá? Deve-se reconhecer, contudo, que não está claro por que Vepavete aparece separado de seu estandarte em nosso vaso. De um lado está sozinha, do outro, supostamente, o estandarte, né? Ao contrário dos paralelos de Hesiod. Talvez o criador pretendesse flanquear o corpo com imagens protetoras em ambos os lados do vaso, resguardando assim o bebê de perigos por todos os lados. É uma hipótese, tá, gente? Veja que talvez, supostamente, né? Poderia. Não estamos fazendo afirmações contundentes, são hipóteses. Tá? A presença de duas esferas no topo do estandarte do jarro é igualmente difícil de explicar com certeza. Então, você vê que o chacal deveria estar aqui em cima, se fosse um estandarte, né? Pode ser que os discos gêmeos se refiram a alguma compreensão do papel de Vepavete como outro filho de Horus, ou até mesmo a uma referência ao papel conjunto e sobreposto de ambas as divindades chacais, Anubis e Vepavete, na guarda e ressurreição dos mortos. Assim como muitas outras divindades egípcias, Vepavete compartilhava certas afiliações solares e celestiais, tá? Por exemplo, o Duquesne vai falar sobre isso, onde um disco solar alado aparece na luneta no topo da estela. Para esse fim, pode-se mencionar uma enigmática cena funerária de Delir-Bahri. Nela, Anubis é mostrado debruçado sobre um disco semelhante, embora singular. O Rittner sugere que o disco representa a lua e que o objeto ocupa o lugar do corpo de Osíris, a quem Anubis embalsama em preparação para a jornada ascendente aos céus.
visando alcançar seu estado de renascimento. Os discos acima do estandarte, do suposto estandarte, né, poderiam, portanto, representar o corpo ou o K da criança como Osíris, o alvo das intenções de ressurreição do deus Chacal. Quando você estuda sobre a morte, o conceito de morte no Antigo Egito, você entende que todos, quando morrem, se tornam Osíris, né? Então, a ideia, isso pode ser a relação aqui, né, das duas esferas, do corpo, cada criança como Osíris. Alternativamente, a imagem no lado B também pode ser vista simplesmente como uma versão rudimentar da mesa de oferendas convencional, contendo 2 pães, uma representação que aparece não apenas associada a Vedpavet, nas estelas funerárias de Salacana, mas em praticamente todos os contextos funerários egípcios. Isso é uma outra possibilidade de interpretação para aquela imagem, tá? A mesa com os pães, tá? Mesa de oferendas. E nesse caso, é muito mais comum no Egito. As mesas de oferendas podem ser representadas por desenhos detalhados ou entalhes rudimentares, né? Esses últimos, especialmente em contextos privados, como ilustram as estelas de Salacana. As versões menos refinadas, né, são desenhadas como uma simples linha vertical, representando a base, e uma linha horizontal, às vezes com certa espessura, e bordas voltadas para cima, como o tampo da mesa. As oferendas de alimentos nessas mesas tendem a variar, desde um único hieróglifo representando o pão, o tampo da mesa, e a oferenda mimetizando os hieróglifos da fórmula Retep de Nessu, né? Retep de Nessu significa uma oferenda que o rei dá, e que são esses hieróglifos aqui, tá? O Retep de Nessu. Então, só para vocês gravarem, porque eu vou mostrar agora uma imagem, uma foto, né? Ó, tem o triângulo, tem essa tigelinho voltado para baixo. Eu estou falando de forma bem geralzona, só para você gravar o desenho. E esse galinho aqui, tá vendo? Então, tá. Agora, olha eles aqui, ó. O triângulozinho, o Retep de Nessu tá aqui, ó. A tigelinha e o raminho. Então, essa aqui é uma fórmula de oferenda, tá? Oferenda que o rei dá. Começa assim, a fórmula de oferenda em uma estela funerária. Então, a fórmula começa já na primeira linha, e é lida da direita para a esquerda, ó. Retep de Nessu, tá aqui. É a primeira coisa que se diz, uma oferenda que o rei dá. Ela é a frase inicial padrão de quase todas as inscrições funerárias do Antigo Egito, até simples círculos desenhados ou incisos. Então, vão ter desenhos rudimentares, como que a gente viu no vaso de Ashkelon, ou vai ter toda o texto da oferenda, com o desenho da oferenda, e vai começar com o Retep de Nessu aqui. Tá? As mesas de oferendas simples que aparecem nas estelas S20 e S56 de Salacana oferecem os melhores paralelos para a imagem da face B como uma mesa de oferendas. Tá? Então, veja que, olha aqui a mesa, os riscos e as bolinhas. Olha aí, ó. Riscos e bolinhas, a mesa de oferendas. Mesa de oferendas nas estelas de Salacana, né, à esquerda e à direita. Né? Só para vocês verem que é uma referência para interpretar aquela lá mais rudimentar que a gente viu. Ambas são representadas de forma simples e contêm apenas alguns pães indicados pelos círculos desenhados ou incisos. Tal interpretação também leva em conta a intenção do artista de preservar as proporções relativas entre o chacal da face A e a mesa da face B, espelhando a disparidade de tamanho entre as figuras de canídeos em posição de marcha e as mesas de oferendas das estelas de Salacana. Então, veja que existem essas duas possibilidades, né?
de ser o estandarte de Vepavet ou ser a mesa de oferendas. Sejam carregadas com pães simples ou com banquetes elaborados, entende-se que as mesas de oferendas funerárias portam um alimento simbólico para os mortos e ou oferendas de alimentos para divindades tutelares invocadas para garantir a passagem segura do falecido. As duas esferas no topo da imagem da face B podem, portanto, representar dois pães redondos, uma oferenda proporcionalmente simples para uma pessoa de pequeno porte. Para a gente pensar, né? O significado social dos sepultamentos tem sido amplamente discutido tanto na literatura arqueológica quanto na antropológica, onde o rito tem sido alternadamente aclamado como um indicador de etnia ou classe, ou como uma janela para a crença religiosa. Em grande parte, as divergências sobre o valor relativo dos sepultamentos, como espelhos significativos da vida e crença no mundo antigo, giram em torno da dificuldade inerente de distinguir entre a devoção pessoal e a expressão pública, já que o rito possivelmente abrange ambas as esferas. Isso é particularmente verdadeiro para sepultamentos realizados em espaços públicos, cemitérios, túmulos, pátios, onde a presença de um público era possível, se não ativamente cultivada, e o luto familiar era frequentemente marcado e mensurado em termos materiais. Sepultamentos intramurais de bebês, como discutido aqui, são uma questão um tanto diferente. Tem sido frequentemente sugerido que bebês e crianças pequenas ainda não tinham idade suficiente para receber a plena personalidade social dentro da comunidade em geral. Como nunca haviam entrado completamente na sociedade, portanto, a sociedade não precisava notar sua ausência, e como tal, muitas vezes recebiam um tratamento póstumo diferente do que os adultos. Os enterros intramuros de bebês certamente têm menos probabilidade de serem observados publicamente, pois os falecidos eram protegidos do escrutínio público, tanto por seu diminuto status social, quanto pelas paredes das casas particulares em que foram enterrados. É possível, portanto, que os enterros intramuros de bebês em Ashkelon tenham sido menos sujeitos a estratégias de exibição social e, nesse sentido, constituam reflexos mais claros de crenças pessoais e expressão familiar. Os sepultamentos infantis intramurais de Pentápolis são os primeiros sepultamentos da Idade do Ferro que podem ser indiscutivelmente ligados a um assentamento dos povos do mar, ou de um dos povos do mar, né? Tendo como pano de fundo a cultura material marcadamente egéia da cidade de Pentápolis, a iconografia nitidamente egípcia do vaso de Ashkelon é, portanto, notável. É naturalmente possível que o ocupante do nosso vaso tenha sido uma criança nascida de pai ou pais egípcios residentes em Ashkelon, visto que casamentos mistos entre filisteus e mulheres egípcias ou palestinas eram sempre uma possibilidade. Sob essa ótica, pode ser significativo que uma proporção tão elevada das estelas de Assiut envolvendo Vepavet tenha sido doadoras mulheres. A presença de iconografia egípcia não precisa, contudo, ser tomada como um indicador de etnia. Tá? É uma possibilidade, não um fato fechado. Em Ashkelon, a fase de ocupação, na qual aparece a maioria dos sepultamentos intramurais, incluindo este, caracteriza-se por um aumento de traços culturais tanto cipriotas quanto egípcios. Escaravelhos, selos de carimbo egípcios e até mesmo estatuetas religiosas foram recuperados em toda a área escavada durante essa fase, e no momento não parecem ter ficado restritos a uma única casa. Quer esses itens reflitam uma crescente disponibilidade de objetos considerados estrangeiros à medida que as condições comerciais melhoravam na Idade do Ferro, quer surgiram, em vez disso, um pequeno fluxo de imigrantes, a influência egípcia ou de estilo egípcio não seria algo fora do propósito durante a fase 18. Há muitos motivos egípcios, em geral, na iconografia filisteia, tá? Por exemplo, em Dotan, né? A escolha do vaso também pode
ter sido influenciada mais pela sua maior capacidade de armazenamento, mais adequada para uma criança um pouco maior, do que por qualquer afiliação cultural específica. O vaso de Ashkelon, portanto, não precisa ser visto como uma ruptura substancial em relação à prática local de Pentápolis, de sepultamento infantil intramural, mas sim como um enriquecimento do ritual local por meio do uso de imagens consideradas estrangeiras ou pessoalmente significativas. Pode-se interpretar de maneira semelhante os traços palestinos do incomum sepultamento sob o limiar encontrado no edifício 350 em Tel Meknekron. É interessante notar que a única característica unificadora dos sepultamentos que têm sido associados aos povos do mar, sejam do norte ou do sul, parece ser a ausência de características unificadoras. Quanto mais diversificado, mais característico desses povos do mar, porque eles não eram um povo só, porque não eram uma única etnia, é variado, é misturado. Isso é, o seu caráter misto ou internacional. Em Hazor, por exemplo, túmulos construídos coexistem com sepultamentos em vasos, sepultamentos simples em covas e cremações ao longo dos séculos 11 a 9 antes da Era Comum. Costumes egeus e cipriotas têm sido identificados há muito tempo entre os sepultamentos palestinos em Tel El-Ajur e Tel El-Farah. Embora a manifestação específica do sepultamento infantil intramuros na Pentápolis filisteia possa ter raízes, em parte, no mundo egeu, a iconografia do vaso de Ashkelon talvez não deva ser vista como um marcador de costumes especificamente filisteus, mas sim como um importante emblema do grau de diversidade étnica prevalecente nas cidades filisteias, ou dos povos do mar, desde um período bastante recuado. Isso contraria as abordagens iniciais que tratavam a cultura material de Pentápolis no período do Ferro I como exclusivamente egéia, operando dentro de uma membrana cultural impermeável, uma visão fortemente influenciada pela dicotomia entre a cultura filisteia e a palestina e a suposta cultura israelita, que vem sendo gradualmente desconstruída pelos arqueólogos e historiadores não enviesados pelos monoteísmos, né? Porque os monoteísmos dos historiadores fazem uma lente bem enviesada, dos pesquisadores em geral, né, que vão tentar botar Israel onde nem sabe se Israel estava lá, né. Em última análise, o sepultamento de um bebê em Ashkelon e a iconografia aqui examinada podem refletir a fusão das tradições egípcia e micênica no cenário econômico, cultural, étnico e religioso que caracterizava Ashkelon na Idade do Ferro. E aqui eu estou agora projetando as referências bibliográficas utilizadas para essa análise e discussão, né? Porque eu não tirei nada do cu, tem muita pesquisa, né, por trás de tudo que eu falei. Se você não assistiu desde o começo, eu desafio você a assistir desde o começo, porque falamos da Odisseia de Homero, da Odisseia do Christopher Nolan, falamos dos povos do mar, de Palestina, dos filisteus, de hebraico, e dessas associações para a gente ter um pouco de contexto antes de falar de cultura filisteia, né? Lembrando que você pode também buscar pelas pesquisas da Bruna Fernanda da Cruz, cuja pesquisa de doutorado agora, atualmente, é sobre os povos do mar. E sexta-feira teremos a live sobre discurso e intercurso, a fala feminina e sexualidade na casa do pai. Vamos falar de análise do discurso e textos bíblicos, tá? E dia 5 de agosto, às 19 horas, vamos receber a historiadora Inês Barreto para falar sobre as magias das religiões. No dia 7 de agosto, atenção, às 19 horas, vamos ter uma live somente sobre a figura do burro nos papiros greco-egípcios, para representar divindades um pouco ambíguas, tá? Estamos estudando há um tempo, já na playlist da deusa demônia Lamashtu, o quanto a imagem do burro é importante, né? Então, dia 7 de agosto, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Últimos 9 exemplares disponíveis do meu livro Jael,
a deusa que venceu a Batalha de Javé. Se você não adquiriu ainda, a gente só tem 9 exemplares. Quando acabar, acabou, tá? R$ 20 apenas com frete grátis para todo o Brasil. Você faz o Pix para qualquer um dos meus endereços de e-mail e envia para o meu e-mail seu nome completo, CPF e endereço completo para eu enviar o seu exemplar com uma dedicatóriazinha, tá? Só tenho mais 9 exemplares. Daí acabou, hein? Minha tese de doutorado, de 474 páginas, mais de 10 anos de pesquisa, está aí sobre a deusa Axerá, as violências das monoculturas na supressão do feminino em espaço sagrado, em perspectiva feminista decolonial, está a R$ 130, frete incluso para todo o Brasil. E atenção, se prepare para o agosto das deusas. Durante todo o mês de agosto de 2026, o pacote promocional de todos os meus 40 cursos pagos, todos eles com acesso vitalício por apenas R$ 900. Qualquer curso avulso meu vai estar a R$ 80. Qualquer tiragem de oráculo e modalidade estará a R$ 70. E minha tese de doutorado estará a R$ 100 com frete incluso para todo o Brasil. Essas promoções todas vão valer somente durante o mês de agosto de 2026. E você pode pagar no Pix, no boleto ou cartão parcelado. Então, agosto das deusas é o seu momento para aproveitar. Porque depois de agosto de 2026, o pacote promocional volta a 1.600. As tiragens, cada uma vai ter seu valor, os cursos, cada um vai ter seu valor, minha tese volta para 130. Agosto das deusas é o momento. Durante todo o mês de agosto de 2026, vai estar valendo essas promoções. Aproveite. Tá? Comentários, dúvidas, perguntas, vamos lá. Lembrando, acabou a live, eu vou colocar o arquivo de slides desse aulão em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, para os membros acessarem. E também vou publicar nas minhas redes, né, a tradução da crítica completa da Emily Wilson, a tradutora da Odisseia, né, sobre o filme do Christopher Nolan, tá? Imperdível, a traduzir toda a crítica dela para disponibilizar em português para vocês. Vai estar nas minhas redes. Tudo tranquilo? Dúvidas? Nossa, todo mundo entendeu tudo, né? Nenhuma dúvida. Veja, gente, Anubis é a divindade embalsamadora, ou psicopompo, né? Mais famosa na cultura ocidentalizada, né? Dessa cosmologia egípcia. Mas o Vepuavet, ele está espalhado na Palestina, nas achados arqueológicos funerários da Palestina. Então, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que ter fundamento para falar das coisas, né? Por mais que eu goste do Anubis, né? Vepuavet arrasa, gente, sinceramente. Jesus Chapado, ótima live, obrigada, querido. Tiago Faria Mello, excelente live. Poxa, muito obrigada, querido, de verdade. É importante, né? Para a gente se localizar, para a gente analisar, para a gente ver como é que faz uma datação. Então, veja que a questão do tipo de vaso ajuda na datação. A questão, por exemplo, ser um estilo egípcio já abre para outras questões e ajuda também a interpretar a própria iconografia. A gente não pode dizer, isso aqui acabou. Não. A gente tem que, isso aqui é semelhante a isso e a isso. Pode ser isso aqui por causa disso, pode ser isso aqui por causa disso. É assim que se faz pesquisa científica. Então, quando você vai fazer uma análise de iconografia, você precisa se fundamentar com essas comparações, com datação aproximada, com aquilo que pode ter tido contato. Então,
exige um conhecimento mais amplo de contexto. E é por isso que eu fiz questão de dar uma introdução a essa live referente aos povos do mar e referente também à relação do termo filisteu com Palestina. Para a gente não falar, por exemplo, da Palestina hoje, como se ela tivesse surgido agora. Como se o Estado de Israel também tivesse razão de ficar dizendo que ela apareceu agora. Ou como muita gente diz, os romanos que inventaram. Uhum. Tá bom. Quando alguém falar asneira, gente, quando alguém fala qualquer coisa, inclusive eu aqui, verifique a fonte. E é por isso que eu trago as imagens, tá? É por isso que eu pesquiso além. Por isso que eu fui atrás da pesquisa da Bruna, que é doutoranda sobre os povos do mar. Por isso que eu fui atrás porque não adianta a gente ficar no raso. Ou assistindo o filme da Odisseia do Nolan e achando que aquilo ali é histórico. Achando que aquilo ali é aquilo ali mesmo. Nossa, ele tirou os deuses, ele humanizou as divindades. Uhum, tá bom. Humanizou tanto o filme que criou um herói raso, sem nenhuma complexidade da Odisseia. O Odisseu do Nolan é um papel em relação ao Odisseu do Homero. Sinceramente. Jesus simplificou tanto que desapareceu. Né? Jesus chapado, vontade de tatuar um chacal agora. Realmente não conhecia o Vepavete. Ai, o Vepavete é Vepavete, tá? Tá faltando um WA aí no nome. É Vepavá. Então, um W, tá faltando um W. É realmente, o Vepavete é massa, cara. É muito massa. Se eu fosse tatuar tudo que eu achasse legal, cara, não ia faltar cor, porque olha que eu sou gorda. Cabe muita tatuagem, mas mesmo assim não ia caber. E lembre que tatuagem ajuda a gente a não ser copiado por IA, porque IA não consegue copiar a gente inteiramente quando tem tatuagem. Vamos resistir. Tiago Faria Mello, eu não sabia que tinha outra divindade. O lance do chacal, mesmo cães e mortes, talvez se dê porque, no contexto de morte, canídeos podem ser atraídos pelo corpo. Tem narrativas dos cães comendo corpos, né? Sim, mas eu já fiz live aqui, Tiago, também. Pode ser isso, mas também pode ser os cães eram animais sagrados, tá? Já falei isso aqui em live. Eu só não vou lembrar qual live. Mas eu já falei, os cães, lembrei, nas lives relacionadas à sexualidade. Sim. Aquela live que eu falei, há homossexualidade na Bíblia, nessa live, eu falo da presença dos cães nos santuários da antiguidade. Eles eram animais sagrados, tá, gente? Então, a gente tem tem que tomar um cuidadozinho para a gente não projetar, né, a nossa imagem do cão, da imagem antiga. Porque haviam cães nos templos de Nana. Tá? Jesus Chapado, para mim era Nubes e Sete os únicos dogs egípcios. Os dogão, né? Não, tem mais. Marco Silva, se tivesse tesouro juntamente com essas urnas funerárias infantis, com certeza tinham sido roubados. Iam estar na orelha da Zendeia, né? Que nem porque o brinco de ouro que apareceu na orelha da Zendeia, aqueles círculos de ouro lá, aquilo ali é de tumba funerária iraniana. Foi roubado e botaram na orelha dela para divulgar a Odisseia de Homero. Aquilo ali foi roubado de tumba, de urna funerária iraniana, do Irã. Para mim foi a bizarrice do ano, né? A outra bizarrice, que inclusive a Emily Wilson cita, né?
na crítica dela ao filme do Nolan, foi ele ter filmado num deserto em área indígena, né? Completamente desrespeitoso. Ele invadiu a área indígena para filmar cenas da Odisseia. A violência colonial continua nas obras hollywoodianas, seja na Orelha da Zendaya, seja nas filmagens da Odisseia. Jesus Chapado. É isso aí, também vão me aproveitar dos meus pneus de caminhão monstro para encher de tatuagem. É o jeito, né? Eu amo ter espaço, o negócio agora é arrumar condições, né? Porque eu tenho muitos amigos tatuadores, e é por isso que eu tenho tanta tatuagem, senão já era. Mas é isso, gente. A gente precisa começar a pensar criticamente sobre o que a gente enxerga, sobre o que a gente vê. Nossa, que lindo aquele brinco! Nossa, que linda aquela cena! Sem ver as violências por trás daquilo, né? Tiago Faria Mello. Tem ainda quem fala que é um filme incel e masculinista, Angela. A extrema-direita não está gostando, mas vou ver. Olha, leia a crítica da Emily. Eu vou postar, acabando a live aqui, eu posto nas minhas redes, tá? Leia a crítica da Emily. É pesado, é complicado. É muito complicado. Mari, Odisseia está cheia de apito de cachorro, sim. Isso tá, com certeza. E ó, quem não sabe o que é apito de cachorro, no meu círculo de aprendizado e clube do livro, a gente está trabalhando sobre isso, hein? Sobre linguagem, sobre apito de cachorro, tá? Estamos lendo o livro Cultos. Tá aqui, ó. Tá? Então, quem quiser, se inscreve aqui no QR Code para não perder. Seja Sapado, a Odisseia desagradando gregos de Troia. Nesse nível. Por aí mesmo, gente. Beleza? Então, nos vemos sexta-feira. Assistam a live, curtam já deixem o seu like, compartilhem, reassistam com calma e vejam nas minhas redes, tá? Aqui no QR Code tem as minhas redes também, no Linktree, e vejam nas minhas redes a tradução da crítica da Emily Wilson, que é a tradutora da Odisseia de Homero, tá? Se puderem, é a melhor tradução que eu já encontrei até agora, tá, gente? Ela é fenomenal. Inclusive, na tradução da crítica dela, eu vou colocar a imagem do livro, né? Da tradução dela. E é importante a gente ouvir, pensar, pesar as coisas e não só repetir o que houve, né? Vamos ter pensamento crítico, porque coisa rasa é o que mais tem por aí, tá? Importantíssimo. Qualquer coisa, estamos aqui. Sexta-feira nos vemos, então, para fazer um pouquinho de análise do discurso de texto bíblico. Imperdível. Beijo, pessoal. Até sexta-feira. Tchau.